Bom dia para você. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. A gente está começando agora, nesse momento, Palavra do Cardeal. Nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo de Pentecostes. Bom domingo de Pentecostes, verdade. E a vocês também. Bom domingo de Pentecostes, a vocês, seus familiares. Eu queria saudar de maneira toda especial os padres que nos assistem, Padre Juarez. Muita gente. A gente ouve dos padres aqui e ali, dizendo, eu vejo o seu programa, domingo de manhã, que bom. A saudação a todos vocês, a todas as pessoas que nos acompanham neste nosso momento de bate-papo. Domingo de Pentecostes, o Evangelho é João capítulo 20, versículo 19 a 23. É um evangelho muito curtinho. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo, a festa de Pentecostes. Uma festa que já existia entre os judeus, né? A festa das semanas, né? Mas certamente toma um caráter com um outro sentido, né? A festa judaica que ainda existe, né? Isso é verdade, verdade. E que, no fim, é uma festa ligada à ação de graças pelas colheitas. Né? Isso, que dava 7 semanas depois da Páscoa. Né? E já, naturalmente, está praticamente na primavera, né? Era na primavera. Mas Jesus mudou, né? A igreja mudou o significado da festa de Pentecostes por causa dos eventos acontecidos naquela ocasião. Isto é, a vinda do Espírito Santo, né? A vinda do Espírito Santo justamente neste contexto. Então, para nós, a festa de Pentecostes está toda relacionada com a vinda do Espírito Santo e o início da missão da igreja. A igreja nasce ali naquele momento, né? Interessante de observar lá nos Atos dos Apóstolos, quando o texto fala da vinda do Espírito Santo. Diz que havia em Jerusalém gente de todo lado. Isso. E vai citando judeus, árabes, cretenses, egípcios, médios, partos, elamitas, romanos, tudo. Havia era a grande festa e o povo se reunia em quantidade. E neste contexto aconteceu a vinda do Espírito Santo. É um contexto providencial. Quanta gente já neste primeiro momento se converteu, aceitou a pregação dos apóstolos, foram batizados e voltaram para suas terras. Como missionários. Né? Como missionários. Aí a gente entende que São Paulo e os apóstolos indo para todo lugar, em primeiro lugar eles iam procurar os judeus, a sinagoga. É mesmo. E ali reencontrar aqueles que já tinham ouvido a pregação lá em Jerusalém. E muitas vezes já encontravam pequenos núcleos de comunidades cristãs formadas, né? Porque, é claro, Paulo e Barnabé não foram lá no primeiro ano ou só no primeiro ano. Isso. Às vezes já 10, 15, 20 anos depois. E, enquanto isso, esses que estiveram em Pentecostes lá em Jerusalém já tinham voltado 3, 4, 5, 10 vezes a Jerusalém e tinham reencontrado os cristãos, né? Por aí a gente entende este contexto favorável do nascimento da igreja. Já nasceu com uma multidão que depois se espalhou para ser missionária. Muito interessante, muito interessante. E esse contexto da igreja nascer, ela já nasce missionária, né? Já nasce missionária. A gente poderia dizer, é o DNA da igreja. DNA da igreja, é verdade. A marca da igreja, ela é missionária. Ela existe para ser missionária. Ela foi reunida e enviada por Jesus para ser missionária. E mais, recebeu o dom do Espírito Santo para ser missionária. É o Evangelho de hoje. Evangelho de hoje. Recebeu o Espírito Santo. Não, antes. Como o Pai me enviou, envio o missionário. Assim eu envio vocês, envio o missionário. Isso. Recebam o Espírito Santo para bem realizar a sua missão. É uma sequência missionária. Uma sequência missionária. O Pai que envia. O grande missionário é Jesus Cristo. O Pai que envia, o Filho missionário do Pai ao mundo. É verdade. Jesus envia assim como os apóstolos. Eu vos envio, recebo o Espírito. É verdade. Exato. E Jesus também veio ungido pelo Espírito Santo para exercer a sua missão, né? Interessante. É interessante como que esse envio
trinitário também, né? Trinitário. Exatamente. O Pai enviou, eu vos envio e recebo o Espírito Santo. Isso mesmo. Por isso, a ação da igreja é uma coisa que a gente às vezes esquece, mas não pode esquecer. Nós fazemos tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade. Em nome da Trindade. A igreja é trinitária, a igreja é missionária em nome da Trindade. E a igreja tem uma finalidade trinitária. Para onde vai a igreja? Para o encontro da Trindade. Para viver justamente a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito interessante. Dom Dilo, ouvir o Espírito Santo. O Apocalipse fala, né? Ouvir o que o Espírito diz, né? As igrejas, né? Eu acho interessante. É o momento de a igreja, quando passa pelas crises ou passa pelos momentos difíceis, a gente ouve o Espírito, né? E hoje isso se tornou especialmente forte, né? Não é só de hoje, mas nós de novo tomamos consciência disso. Diante de situações problemáticas, crises, ou então diante do desafio para nos tornarmos uma igreja menos parada e mais missionária, né? Igreja em saída, né? Igreja missionária, renovação missionária das nossas comunidades. Nós voltamos justamente a fazer esse discernimento. Vamos ouvir o que o Espírito Santo diz. O que o Espírito Santo diz muitas vezes é isso: olha, precisa fazer melhor isso, precisa fazer mais aquilo, precisa ver aquilo, e assim por diante, né? Nos Atos dos Apóstolos aparece algum lugar interessante. Quando estavam lá em Antioquia, né? De repente, diz lá, o Espírito Santo disse: separai-me, Paulo e Barnabé, para a missão que lhes vou indicar. Em outro lugar diz que Paulo recebeu em visão um macedônio que lhe pedia: venha nos anunciar o Evangelho. Aí São Paulo foi para Filipos, né? Filipos. E lá pregou e formou a comunidade em Filipos. Então, ouvir o que o Espírito diz à igreja. Hoje isso é fundamental. E graças a Deus, isto mais e mais está voltando à igreja. Mesmo o Papa agora está insistindo, por exemplo, que o sínodo seja uma grande escuta do Espírito Santo. Interessante, o senhor falou o sínodo tem muito a ver com o espírito de Pentecostes, assim, o espírito nesse sentido, porque se o sínodo é caminhar junto, quem dá essa unidade é o próprio Espírito, né? É o Espírito Santo que une, que abre o caminho, né? O Espírito Santo que acompanha, o Espírito Santo que diz, né, o que devemos fazer, como devemos fazer, e nos dá a força de fazer, né? Nos dá força para fazer o que precisa fazer. A missão sem o Espírito Santo não é possível, ou seria apenas um empreendimento humano. Sim, Dom Dilo, que bonito, uma teologia, uma pneumatologia. Pneumatologia, ou seja, né? O estudo do Espírito Santo, né? Verdade, e da ação do Espírito Santo na igreja. Muito profunda. O senhor dá a bênção para a gente. Pois não. Então, desejando a todos um feliz domingo de Pentecostes. Hoje tem crismas em muitos lugares. Tem também reunião de crismandos e eventualmente celebrações. Nós mesmos em São Paulo fazemos uma bela celebração com os crismandos e crismandas, os que estão se preparando. Nós não damos a crisma, mas reunimos na catedral, outros fazem em outros lugares, justamente para tomar essa consciência da igreja, já desde os adolescentes, os jovens. Então a gente deseja que esse dia seja bem vivido por todos. E domingo que vem outra grande celebração, que é a Santíssima Trindade. Né? E na outra semana, Corpus Christi. Então, olha, esse tempo é muito rico em celebrações bonitas da nossa fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.